se vocês querem reduzir o tempo de aplicação na solicitação do visto de vocês, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Eu tenho muita coisa para te contar. Vem comigo! Hoje a gente vai falar sobre benefícios de você adquirir um visto americano primeiro do que um visto canadense. Então hoje a gente vai falar sobre como reduzir esse tempo de espera que tá gigante, né? Que o Canadá tá assim com um sério problema de backlog. Ele tá atrasado em todas as aplicações praticamente. Tem gente que tá esperando aí há mais de um ano, gente que tá esperando há mais de 2 anos, gente que tá esperando aí que eu nem sei quanto tempo já tá esperando. Então, qual é a estratégia que eu vou dizer para vocês para conseguir reduzir esse tempo e conseguir um visto canadense em menos de 72 horas? Então vem comigo, galera. Mas antes, por favor, não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like pra mim, deixa agora, vai gente, porque tem um monte de gente que tá esquecendo de deixar o like, tem um monte de gente que me faz um monte de pergunta, eu respondo sempre direitinho, tem gente que já fez pergunta aqui e que nem era inscrito no canal, mas mesmo assim eu respondi. Então, gente, vale a pena me dar um voto de confiança, vai? Deixa um like pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo se você achar interessante. Então vem comigo. E aí, falantes do português, muito obrigada por estar aqui hoje no canal. Cris Yurka aqui com vocês mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre o visto canadense e o visto americano. O visto canadense é muito burocrático, tem uma demora muito grande, né? Espera que meses por uma aprovação. Então o melhor seria aplicar para um visto americano e entrar como ETA, por exemplo. O visto canadense é extremamente burocrático, não que nenhum outro não seja, né? Eu acho que o visto brasileiro também é extremamente burocrático. Mas a questão aqui é que, além dele ser burocrático, ele está demorando muito para emitir uma aprovação e você poder vir para cá com seu objetivo, seja para turismo, estudo ou trabalho. Esse vídeo é mais para sugerir para vocês uma ideia estratégica para vocês evitarem essa longa espera, para vocês terem um planejamento mais assertivo do que vocês querem fazer. Então, o que eu sugeria para vocês? Existe uma entrada no Canadá através do ETA, que eu tenho um vídeo no canal aqui que mostra passo a passo como vocês adquirirem esse visto, mas para adquirir o ETA, você precisa de um visto americano. Então, qualquer visto americano que você tenha te dá condições de ter o ETA. E olha só, gente, era apenas por $7 e ele sai em minutos, no máximo até 72 horas. E você recebe no seu e-mail, imprime e coloca dentro do seu passaporte. É importante dizer que o número do passaporte tem que estar bem certinho, vocês não podem ter nenhum erro de digitação, falta de atenção na hora que vocês estiverem solicitando esse visto, o ETA, porque ele é uma conexão direta com o seu passaporte. Então, se tiver algum número errado, a validação do ETA não vai fazer a conexão correta, então vai ser inválido. Então, o que vocês precisam fazer? Primeiro, vocês precisam solicitar um visto americano, um visto de turismo, se eu não me engano é o B2, e ele custa uma média de $160 americanos. E qual é a diferença entre um processo e o outro? Geralmente, quando você solicita um visto americano, que é a entrada para a América do Norte, digamos assim, você fica apto a transitar livremente por essa área sem nenhum problema e sem muitos custos, digamos assim. Porque é mais barato você comprar uma passagem aérea para o Canadá fazendo uma escala nos Estados Unidos do que você comprar uma direto para o Canadá, porque o voo fica mais longo, digamos assim. Então, o que vocês tinham que fazer? Então, vocês tinham que entrar aqui na página do governo dos Estados Unidos, ok? E aqui tem a opção espanhol, porque os Estados Unidos têm boa parte da população que fala espanhol, né? Vinda do México, por toda aquela razão lá de tomada, né? De algumas partes do México, como a Califórnia, por exemplo. Então, ele se considera bilíngue com espanhol e inglês. Então, vocês vêm aqui nessa página que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês. E eu vou rolar aqui para baixo pra gente ir direto ao ponto, tá? Então ele diz aqui qual o visto que você vai precisar, né? Você tem, geralmente quando você vai para os Estados Unidos como turista, você tem a opção do B1 ou B2.
Porém, o B1, ele está mais voltado a quem vai visitar, mas também vai fazer negócios, né, nos Estados Unidos. E o B2, ele está voltado a quem vem de férias e a um tratamento médico ou alguma coisa nesse sentido. Então, a opção de vocês é o B2, tá? Aqui embaixo ele fala que, para quem não quer tirar o visto americano, mas mesmo assim quer passar pelos Estados Unidos para ter uma passagem mais barata, você tem a opção de escolher o visto de Transit C, né? Que é a opção que você tem para poder simplesmente fazer uma conexão nos Estados Unidos, tá? E aqui embaixo ele diz o que precisa. Olha só, gente. Vocês vão precisar preencher o formulário DS-160. Vocês vão precisar de uma foto. Vocês vão precisar pagar, né, por isso. E agendar uma entrevista. Não é simples. Então, reduzir a burocracia nessa etapa do processo significa ganhar tempo na sua aplicação. Essa simplicidade não significa que vocês também não vão precisar mostrar os documentos de vocês de uma forma geral. Essa simplicidade não significa que vocês não precisam apresentar os vínculos com o Brasil, né? Porque os Estados Unidos ele só vai aprovar esse visto de turismo se você constatar que você está indo apenas como turista para os Estados Unidos. E você não tem a intenção de ficar lá. Então, mostrar o seu trabalho, se você tem filho, as inscrições do filho na escola, por exemplo, né? Vínculos em que demonstre que você vai voltar para o seu país, tá bom? Então, isso aí é o segredo do sucesso para qualquer emissão de visto, né? Para qualquer aprovação de vistos, seja tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Outra coisa que é importante ressaltar é que o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação comercial muito mais antiga do que a relação que está sendo estabelecida com o Canadá atualmente. Então, as chances de você ter um visto aprovado pelos Estados Unidos é muito grande, né? Desde que você consiga explicar os motivos pelo qual você está solicitando esse visto. E outro ponto, né, do outro lado, é preciso explicar também que os Estados Unidos vai ser somente uma transição, né? Você só vai passar pelos Estados Unidos, você quer visitar os Estados Unidos, mas que o seu foco principal vai ser no Canadá. E uma coisa interessante que ele fala aqui, ele diz que o processo de aplicação de visto vai depender, né? Vai variar de acordo com a embaixada ou consulado onde você está fazendo a sua aplicação. Então, vamos abrir aqui para mostrar para vocês onde existem os consulados ou embaixadas dos Estados Unidos no Brasil, tá? Tá aqui letra B, Brasil. E tá aqui, ó, gente, o endereço. Você pode, no site mesmo, que eu vou deixar aí para vocês na descrição desse vídeo, vocês já tem aqui o endereço. Então, tem na cidade de Brasília, na cidade de Porto Alegre, na cidade de Recife, na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo. Então, você pode simplesmente abrir aqui, ó, mais uma página e verificar aqui como funciona o processo na íntegra de aplicação para vocês, tá bom? Você pode, inclusive, ó, passar para português, né? O americano aqui, ele é mais inclusivo, né? O Canadá se chama de mais inclusivo, mas aqui o americano já botou para a página aqui em português. E aí você pode vir aqui, ó, para vistos e vistos de não imigrante, mais informações. Ou você pode simplesmente aqui, ó, visite os Estados Unidos. Então, olha só, gente, um vídeo que ensina passo a passo como você vai solicitar o seu visto americano, né? E aqui se você tem mais perguntas, né? São outros temas que são bem procurados pelos brasileiros, tá? Então, olha só, isso aqui é uma página bem interessante para quem é bem curioso, né? Mas vamos lá abrir o vídeo? 4 passos para tirar o seu visto para os Estados Unidos. Você sabe como solicitar o seu visto para os Estados Unidos? Então vem com a gente. Passo 1. Preencha seu formulário DS-160. Antes de começar, tenha certeza de que está no site oficial. Passo 2. Pague a taxa e agende sua visita ao CASV e à embaixada ou consulado para entrevista de visto. Mas atenção, se você está em Porto Alegre, tudo será feito no consulado. Passo 3. Leve seu passaporte e documentos ao CASV e compareça à entrevista na embaixada ou consulado. Passo 4. Se for aprovado, busque seu passaporte ou receba pelo correio, conforme sua escolha. E boa viagem!
E perceba que vocês têm outros vídeos aí que vocês podem dar uma olhada. Legal, né, gente? Vamos voltar aqui para o site. Então, tem mais opções aqui para quem quer saber mais sobre estudar, ou trabalhar, negócios. Então, esse aqui é o site oficial da Embaixada do Consulado em São Paulo, mas eu já mostrei para vocês aí como que vocês fazem para chegar nesse caminho através de outras embaixadas, tá bom? E qual é a diferença entre esses dois? Ambos são burocráticos, tá? Mas a diferença é que você vai submeter os seus documentos no B2 e você vai agendar uma entrevista para ir no consulado americano nas regiões que vocês já sabem aí do Brasil. Quando vocês agendarem essa entrevista, então vocês vão falar praticamente o que vocês escreveriam na carta de explicação para o visto canadense. E eu tenho um vídeo aqui que fala sobre carta de explicação. Se você não sabe o que eu tô falando, dá uma checada lá no vídeo e depois você vem aqui pra gente conversar mais. Dá uma checada lá no vídeo, não esquece. Então o que acontece? Quando essa carta de explicação é desnecessária para um visto americano, porque você vai responder as perguntas pessoalmente no consulado americano aí no Brasil e vai provavelmente ter sucesso de ter o visto, porque o seu objetivo não é ficar nos Estados Unidos, seria vir para o Canadá. E o ideal seria que você tivesse um programa de estudo, por exemplo, nem que seja por 2 meses, sabe? Porque aí facilita bastante a aprovação do seu visto. Ter um visto negado é muito ruim, porque pode sujar aí o seu histórico de viagem, digamos assim, né? Esses países, eles são conectados, assim como o Brasil é conectado no Mercosul. Então, uma informação ruim, ela é divulgada de uma forma mais avassaladora do que uma informação boa. Então, pode perceber que em todos os meus vídeos, quando eu explico passo a passo, tem sempre uma questãozinha lá perguntando se o seu visto já foi negado em algum momento. Então, o que seria estrategicamente bacana vocês fazerem, né? Virem pra cá através de um visto americano, mas justificar no visto americano que vocês estão vindo estudar, fazer um intercâmbio de 1 semana, ou de 2 semanas, ou de 3 semanas, não importa. E o seu objetivo final, a sua viagem final é o Canadá, porém você quer também visitar os Estados Unidos, você quer fazer turismo nos Estados Unidos, porque é um país vizinho do outro, e além disso, você quer reduzir os seus custos nas passagens aéreas. Então seria uma ótima justificativa para que o seu visto americano não fosse negado e que você reduzisse essa emissão, essa demora, essa delonga que está no Canadá. Hoje, se eu não me engano, o processo está atrasado em mais de 2.700 aplicações. 2.700.000 aplicações. Então, me parece que o processo está cada vez mais lento. O Canadá, ele continua convidando pessoas para vir para cá. O nível de pessoas que estão se candidatando para vir aqui para o Canadá é maior do que a demanda, do que os funcionários canadenses conseguem trabalhar. Então, por que não aplicar para um visto americano, no qual você já tem toda essa burocracia já resolvida pelos Estados Unidos, que é inclusive um país mais importante do que o Canadá economicamente falando. Então, se o Canadá permite você ter um ETA ou um ETA, falando em português, somente porque você tem um visto americano, então isso já gera uma progressividade no seu processo de visita ao Canadá ou de uma futura imigração, se você tiver esses planos também. Vai lá no site do governo dos Estados Unidos, eu vou deixar no link da descrição para vocês. Escolhe a opção B2, eu também vou deixar no link da descrição para vocês isso, mas ele é bem descritivo, tá? Dá para vocês saberem qual é o que vocês vão aplicar. E tem uma média eu acho que é uma média de $160 americanos. Mas o que vocês precisam prestar atenção? Atentar para as perguntas do consulado, né? Porque o oficial vai também questionar várias coisas. Para onde você quer ir, por que você quer um visto americano, quais são os seus objetivos, qual é a sua ocupação no Brasil, por que você quer viajar. Então você já tem que ter feito aí um dever de casa, orquestrando aí as suas respostas para que essa pessoa confie no que você está falando, acredite no que você está falando. Então é por isso que eu estou dando a dica de vocês gastarem uma graninha a mais com o intercâmbio, né? Não precisa ser de 1 mês, de 2 meses, 6 meses. Faça de 2 semanas.
Então, diante de todas essas virtudes, eu não vejo por que você não optar por um visto americano. Uma vez que você vai reduzir custos na sua viagem, vai reduzir tempo na aplicação de um visto canadense, vai economizar, inclusive, no tempo de espera, assim como no exagero burocrático, né, que o Canadá exige para ter um visto aqui. E outra coisa, você reduz significativamente as dúvidas que um oficial de imigração no aeroporto diante da sua vinda para o Canadá, uma vez que você já tem esse visto americano e que você já passou por uma entrevista pessoalmente. Então vale super a pena vocês irem por esse caminho de solicitar um visto americano do que um visto canadense de turismo, porque através do visto americano você pode emitir um ATA, que nada mais é do que um visto de turismo canadense, mas adquirido através do visto americano. Então o Canadá entende que você passou por todos os processos de eliminação e todos os processos de aprovação para a emissão de um visto americano, e você já passou por um processo de análise do seu comportamento, das suas atitudes, dos seus objetivos. Então o americano entendeu, né, os Estados Unidos entendeu que você é apto a ter esse visto. Então o canadense quer facilitar um pouco o trabalho dele. Então você já tem, né, você já passou por esse processo nos Estados Unidos, então o Canadá entende que, ok, uma etapa já foi resolvida do processo, então vamos para a próxima. Então, gente, vale super a pena. Quando eu vim para cá, eu vim para estudar primeiramente 3 meses, fazer um intercâmbio de 3 meses, e eu não tinha nem o visto americano nem o visto canadense. Então eu solicitei o visto americano por essa série de coisas que eu falei pra vocês aqui, mas principalmente porque eu queria visitar os Estados Unidos, eu queria fazer turismo nos Estados Unidos, eu queria fazer compra nos Estados Unidos e eu queria comprar uma passagem mais barata. Então não tinha como fazer isso se eu adquirisse somente o visto canadense, porque aí eu ia ficar preso aqui no Canadá sem ter autoridade nenhuma de ir nos Estados Unidos. Então não faz sentido, você tá aqui, o Canadá é construído todo ao redor da borda americana. Inclusive, muitas vezes quando eu vou pro meu dentista, por exemplo, o Dr. Fábio, que eu tenho um vídeo no canal aqui sobre ele, que é brasileiro e fez a sua validação de diploma para trabalhar aqui no Canadá e tá super feliz com o resultado, já tem uma clínica, contrata pessoas, então é um cara que motiva muita gente a estar aqui. Olha que ele veio pra cá com 50 anos de idade, então vale a pena, hein, galera? Tá aqui o vídeo, dá uma checada lá. Mas então, às vezes quando eu vou pro dentista, eu passo na rua divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Então não faz sentido vocês virem pra cá sem um visto americano. Então eu recomendo fortemente que você aplique para um visto americano e tenha em menos de 72 horas, e eu acredito que é em menos de 10 minutos, tá? O seu visto canadense. Super feliz de fazer mais um vídeo para vocês aqui, cheio de informações, no qual você vai ficar mais familiarizado e consegue fazer um planejamento melhor de vir aqui para o Canadá, sem muito entusiasmo, com mais precisão, para que você não sofra tanto. Então, galera, não deixa de deixar o seu like pra mim, considere se inscrever no canal se você acha meus conteúdos interessantes para fazer o planejamento de viagem aqui pro Canadá. Ativa o sininho para você ser notificado de novos vídeos que eu estiver postando aqui no canal. E, galera, compartilha o vídeo para me ajudar a esse vídeo chegar mais longe. Muito obrigada por ter assistido até o final e eu te vejo no próximo vídeo.